O rádio chiou uma última vez e ficou mudo. O piloto tentou ajustar a frequência, verificou os instrumentos, chamou a torre de controle novamente. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento rasgando a fuselagem enquanto o pequeno avião cruzava um oceano branco de montanhas e gelo. Minutos antes, tudo estava normal. Céu limpo, combustível suficiente, rota correta. Então, sem aviso, algo mudou. A aeronave desapareceu dos radares como se tivesse sido apagada do céu. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhum sinal de queda. Nenhum pedido de socorro. Somente o silêncio. Esse não foi um caso isolado. Nas regiões selvagens do extremo norte da América, existe um território tão vasto, tão inóspito e tão misterioso que parece capaz de engolir pessoas inteiras sem deixar vestígios. Um lugar onde caminhantes experientes, caçadores acostumados ao frio extremo, turistas e até aviões inteiros simplesmente deixam de existir. Essa área ficou conhecida como Triângulo do Alasca, um nome que evoca imediatamente o famoso Triângulo das Bermudas, mas que para muitos pesquisadores pode ser ainda mais perturbador. Porque ali não é o oceano que devora, é a Terra. O Triângulo do Alasca cobre uma região colossal delimitada aproximadamente por Anchorage, Juneau e Utqiagvik. São milhões de quilômetros quadrados de montanhas, florestas densas, rios congelados e geleiras gigantescas. Um território maior do que muitos países europeus. Grande parte dessa área permanece praticamente intocada pela civilização moderna. Não há estradas, cidades ou infraestrutura. Apenas natureza em sua forma mais extrema. E essa natureza é implacável. No inverno, as temperaturas podem cair muito abaixo de zero, congelando pele exposta em minutos. Tempestades de neve surgem sem aviso e reduzem a visibilidade a poucos metros. Ventos violentos podem derrubar até aeronaves pequenas, mas o clima não explica tudo. Desde a década de 1970, um número impressionante de pessoas desapareceu nessa região. Alguns casos envolveram operações de busca gigantescas, com aviões militares, helicópteros, equipes especializadas e tecnologia de ponta. Mesmo assim, nada foi encontrado. Um dos episódios mais chocantes ocorreu em 1972. Um pequeno avião transportava um dos políticos mais influentes dos Estados Unidos quando desapareceu durante um voo sobre o Alasca. A busca mobilizou dezenas de aeronaves e cobriu milhares de quilômetros quadrados de território. Foi uma das maiores operações de resgate da história do Estado. Nenhum vestígio foi localizado. Nem o avião, nem os passageiros, nem sequer um fragmento metálico. Como se a aeronave nunca tivesse existido, esse desaparecimento chamou a atenção nacional e transformou o Triângulo do Alasca em um fenômeno investigado por autoridades, jornalistas e pesquisadores independentes. Mas à medida que mais casos eram analisados, um padrão inquietante começou a surgir. Muitos desaparecidos eram pessoas experientes no ambiente selvagem. Guias, caçadores, pilotos habituados às condições extremas. Gente que sabia exatamente o que estava fazendo. Em alguns casos, os últimos sinais indicavam que tudo estava sob controle poucos minutos antes do desaparecimento. Rádios funcionando, equipamentos intactos, nenhum pedido de ajuda. E então, nada. Caminhantes desapareceram em trilhas relativamente conhecidas. Caçadores sumiram a poucos quilômetros de suas cabanas. Grupos inteiros deixaram acampamentos aparentemente intactos e nunca mais foram vistos. Barracas montadas, comida ainda presente, equipamentos no lugar, sem sinais de luta, sem pegadas indicando fuga, sem rastros de animais, apenas ausência. Para muitos especialistas, a explicação é simples e brutal. O Alasca é uma das regiões mais perigosas do planeta. Uma pessoa pode cair em uma fenda oculta sob a neve, ser soterrada por uma avalanche ou sofrer hipotermia em poucas horas.
Predadores como ursos podem carregar restos mortais para longe. Rios congelados podem se romper repentinamente. O ambiente não perdoa erros, mas essa explicação esbarra em casos que desafiam a lógica. Existem desaparecimentos ocorridos em condições climáticas favoráveis, em áreas abertas e com equipes de busca iniciadas quase imediatamente. Mesmo assim, nenhum vestígio foi encontrado. Alguns pesquisadores sugerem que a geografia extrema da região pode esconder corpos e destroços de forma surpreendentemente eficaz. Geleiras estão em constante movimento e podem engolir objetos inteiros, transportando-os por quilômetros antes de liberá-los décadas depois. Ou nunca. Cavernas profundas, fissuras ocultas e lagos subglaciais também podem servir como armadilhas invisíveis. Mas há relatos que vão além da explicação geológica. Pilotos descrevem falhas inexplicáveis em instrumentos de navegação, bússolas girando sem controle, sistemas eletrônicos desligando repentinamente. Alguns mencionam luzes estranhas no céu antes dessas falhas. Fenômenos magnéticos incomuns poderiam interferir nos equipamentos, mas os dados científicos disponíveis ainda são insuficientes para explicar todos os relatos. Entre os povos nativos da região, porém, a explicação é muito mais antiga. Para algumas tradições, certas áreas do Alasca são evitadas há séculos, lugares considerados espiritualmente perigosos, onde algo invisível habitaria. Histórias falam de entidades capazes de imitar vozes humanas para atrair viajantes para a floresta profunda. Sons de choro, pedidos de ajuda ou chamadas familiares vindas de lugares onde não deveria haver ninguém. Seguir esses sons seria um erro fatal, porque quem os segue desaparece. Outras lendas descrevem criaturas gigantescas vagando pelas montanhas, deixando pegadas enormes na neve. Relatos modernos ocasionalmente mencionam marcas impossíveis de serem atribuídas a animais conhecidos. Para muitos moradores locais, essas histórias não são mitos, são avisos para não entrar em determinadas áreas. Mas mesmo ignorando folclore e teorias sobrenaturais, o Triângulo do Alasca permanece um dos maiores enigmas geográficos da atualidade. A densidade de desaparecimentos é desproporcional quando comparada a outras regiões selvagens com populações semelhantes. E o território é tão vasto que grande parte dele nunca foi mapeada com precisão. É possível desaparecer ali e nunca ser encontrado simplesmente porque ninguém sabe exatamente onde procurar. Ainda assim, alguns investigadores acreditam que o fator psicológico também desempenha um papel crucial. O isolamento extremo pode provocar desorientação severa, alucinações e perda de julgamento. Em ambientes completamente silenciosos e sem referências visuais, o cérebro humano começa a falhar. Exploradores polares descrevem a sensação de presença invisível, como se alguém estivesse observando ou acompanhando cada movimento. Um fenômeno conhecido como terceiro homem. Em situações de estresse extremo, o cérebro cria essa presença para ajudar na sobrevivência. Mas ela também pode levar a decisões irracionais, afastando a pessoa de rotas seguras. Talvez muitos desaparecidos simplesmente tenham caminhado na direção errada, até não haver mais retorno possível. Ou talvez não, porque algumas histórias sugerem algo ainda mais inquietante. Relatos de pessoas que ouviram passos atrás de si quando estavam sozinhas. Objetos deslocados durante a noite. Sensação constante de estar sendo observado. E, em certos casos, o silêncio absoluto da natureza, como se todos os sons tivessem sido desligados ao mesmo tempo. Nenhum vento, nenhum pássaro, nenhum movimento, apenas vazio. Independentemente da explicação, o resultado é sempre o mesmo.
Pessoas entram naquela região e algumas nunca mais voltam, sem respostas, sem encerramento para as famílias, sem sequer um túmulo. Com o passar dos anos, novos desaparecimentos continuam sendo registrados. O Alasca permanece um dos estados com maior número de pessoas desaparecidas proporcionalmente à população. Cada caso acrescenta mais uma camada ao mistério. Talvez a explicação seja puramente natural. Talvez seja a soma de clima extremo, geografia traiçoeira e isolamento absoluto. Ou talvez exista algo ali que ainda não conseguimos compreender. O fato é que o Triângulo do Alasca continua fazendo exatamente o que sempre fez. Silenciosamente. Apagando pessoas da existência. E enquanto o gelo avança, cobrindo montanhas e vales, ele também cobre histórias inteiras, memórias, nomes, vidas que simplesmente desapareceram do mundo visível, como se nunca tivessem estado ali. Se você quer continuar explorando os mistérios mais perturbadores e fascinantes da humanidade, inscreva-se no Oculto, porque alguns lugares do mundo não apenas guardam segredos, eles os mantêm enterrados para sempre.